vai querer um investidor, você vai querer um acelerador. Depende quem você é hoje e depende o que você quer ser quando crescer. Né? Se você topa ser uma SA, entrar num nível de governança, ter como sócio gente que você não conhece, que não necessariamente olha você como uma indústria de game, mas como um business, esse programa, o FINEP Startup, ele foi desenhado para cobrir um gap de financiamento que, quando você já saiu daquele primeiro dinheiro do Family, Friends and Fools, saiu do ambiente da aceleração, mas ainda não está pronto para um fundo de investimento clássico que vai olhar para você e perguntar como é que eu faço para botar 2, 3 milhões em você. Então, entre os 300 mil da aceleradora e os 3 milhões do fundo, a FINEP entra aportando, no máximo, 1 milhão. Eu sou CEO da Playboy e a Playboy é a primeira pré-aceleradora com foco em games do mundo. Então, basicamente, uma aceleradora, ela trabalha com produtos, né, que já têm uma certa tração, que já têm números a serem mostrados, com equipes que já têm uma certa experiência. Né? Nós, enquanto pré-aceleradora, o nosso trabalho é mais voltado para estúdios, mais no estágio junior, né, mais... o nosso serviço ele é mais voltado para pessoas, para trabalho com equipes que vão construir os seus jogos do zero dentro do nosso programa. A Playboy ela vem para ser a ponte entre o desenvolvedor e essas aceleradoras, publicadoras de games e outros investidores interessados no mercado. Qual que seria a linha de desenvolvimento de um estúdio desenvolvedor de jogos enquanto game dev startup? Né, nós temos aqui as Game Jams, né, que são eventos de curta duração, que seriam basicamente a primeira etapa, né, no desenvolvimento de jogos. A Playboy também tem a sua etapa de Game Jam, né, onde as equipes constroem os seus protótipos, a gente faz a análise desses protótipos, os melhores protótipos passam pelo nosso processo de pré-aceleração efetivamente, que seria uma etapa de validação e consolidação desse produto no mercado. Você vê se esse produto ele realmente tem um alto valor agregado, né, se ele vai atrair investidores. E, logo em seguida, vem o que seriam os investidores mais interessados naqueles estúdios formandos dentro do nosso processo, que seriam as aceleradoras. Né? E, logo em seguida, temos como escala, né, as publicadoras que vão colocar o seu jogo no mercado e que vão trazer uma alta receita. Então, basicamente é isso, né? Como eu expliquei, a gente tem uma etapa de seleção, a nossa seleção ela é baseada em equipes, né? Eu acho que, enquanto aceleradoras, né, os critérios que as aceleradoras principalmente utilizam, eu acho que muitos investidores também, primeiro, equipe, segundo, inovação, terceiro, tecnologia, quarto, modelo de negócios. Né? Como vocês ainda não têm um negócio estruturado, então primeiro a gente analisa a equipe e a sua capacidade de inovar, se vocês já tiverem algum produto antecedente. Então a gente faz a seleção, temos a nossa Game Jam, que culmina na nossa maratona. A nossa maratona tem duração de 8 semanas, onde os estúdios eles desenvolvem os seus jogos com acompanhamento de mentores. Hoje a gente tem mais de 25 mentores, que são os maiores nomes do mercado brasileiro de jogos, alguns nomes internacionais também. E, ao final dessa maratona, também com o nosso acompanhamento, a gente seleciona aquelas equipes que tiveram um melhor aproveitamento para passar pela nossa etapa de consultoria, que seria uma etapa de consultoria sobre próximos passos, como consolidar sua empresa no mercado, quem que seriam os próximos investidores interessados e como lançar esse seu jogo no mercado eventualmente. E isso tudo termina no nosso Demo Day, né, onde que a gente fala sobre tudo isso que aconteceu. A Taps aí acho que uma das grandes empresas brasileiras aí de mobile games. A gente tem aí mais de 200 jogos aí publicados, mais de 400 milhões de downloads. Estamos agora aí com um time de mais de 150 pessoas. E nesse momento, enfim, desde o início do ano, a gente tem olhado aí para criamos uma área de novos negócios. E dentro dessa área, a gente está olhando aí tanto investimentos externos quanto internos. Então, olhando para, enfim, de maneira interna, a gente está aí com uma iniciativa dentro ali de um time novo ali que está olhando para VR, né? Então, que é assim, uma coisa que a gente está olhando aí para médio prazo, e também vendo aí como fazer investimentos aí de estúdios externos para conseguir colaborar e fazer assim, ganhar sinergia entre um estúdio que tem um potencial, está olhando para o mercado um pouco diferente dos produtos que a gente já faz lá dentro, e aí conseguir alavancar tanto as empresas, os estúdios, como também o ecossistema. A Cupcake foi fundada em 2012 e um pouco depois disso, então a gente primeiro passou pelo Startup Chile, que eles te dão $40 mil, e nessa época a gente ainda não era rentável, não conseguia pagar as contas.
mas foi no fim do programa que a gente conseguiu terminar de forma lucrativa. E quando estava no último mês do programa, o nosso dinheiro estava acabando, a gente ainda não estava fazendo dinheiro suficiente para pagar o time, e a gente tinha duas opções: ou pagava o salário da galera do nosso time, ou investir em marketing. E a gente apostou e investiu em marketing, e deu muito certo, e a gente conseguiu terminar o programa então de forma lucrativa, pagando o time e vivendo só com games. Depois de 3 meses, a gente foi selecionado para o Game Founders, que daí é um programa mais focado em games mesmo. O Startup Chile é muito mais business do que games. E no Game Founders a gente teve um network gigante, a gente conheceu muita gente foda da indústria. E na primeira semana do Game Founders, quando a gente foi fazer o nosso pitch, um dos caras que estava nos assistindo olhou: se vocês provarem o número de vocês, eu invisto $1 bilhão. E a gente ficou 1 ano e meio conversando com o cara até fechar agora em fevereiro, para então fechar esse $1 milhão. Então foi muito mostrar resultado, mostrar o crescimento da empresa durante esse 1 ano e meio, mostrar o que a gente quer para frente como empresa. Então o nosso foco é ser número 1 do mundo em Casual Brain Puzzle Games. Então é jogo free to play, é o que a gente está focado. E agora o desafio é de gastar o dinheiro, que por mais incrível que pareça, não é fácil gastar 1 milhão. Tem que gerar, digamos, 2 milhões no mínimo, né? Então não é gastar dinheiro e, do fim, ficar como estava antes. Hoje em dia a gente tem 3 jogos no Facebook, que é o que gera a nossa receita. A gente está indo para mobile, onde a gente acredita que vai crescer muito mais. E estamos aí também contratando mais gente, mais developer, artista e game designer para tocar os próximos jogos. Então a gente participou de 2 aceleradoras, a coisa que avaliam é números. Então a gente sempre mostrou números do que a gente já tinha feito, do que era capaz. Ou tu mostra time, tração ou tecnologia. No nosso caso, a gente sempre focou em tração, que é mostrar número, que a gente gasta tanto e faz tanto, a gente está crescendo tanto, e isso é o principal, ao meu ponto de vista, para entrar numa aceleradora. Eu acredito que para você entrar numa aceleradora, a coisa que você mais tem que se preocupar é com o seu negócio, né? Porque a aceleradora, ela não está ali para resolver o seu problema, ela está ali para acelerar o seu sucesso. Por exemplo, nesse primeiro programa de pré-aceleração que a gente rodou, a gente teve em torno de 20 equipes, né? Nem todas elas hoje existem mais, porque tiveram conflitos internos, porque não souberam ultrapassar as suas barreiras. O grande diferencial que a gente vê é não somente a equipe, né, trabalhar em conjunto, mas também uma questão de liderança, né, ter uma pessoa que centraliza, que faça com que todas as pessoas dentro daquele negócio estejam na mesma página, trabalhem em conjunto e juntem as suas competências para construir aquele negócio de maneira sólida. Outra coisa que o acelerador faz também é, eles investem na empresa, não no jogo. Então, se é uma startup de games, você tem que vender a empresa, de preferência. É um movimento que está crescendo. Assim, acho que é um movimento bem interessante, principalmente na área de tecnologia em geral, e isso acho que jogos está dentro desse viés de tecnologia. Então, acho que existe muita gente interessada. Enfim, acho que agora ainda é um desafio de criar formas de conseguir ter esse contato, né? Acho que esse é um evento, talvez, que começa a ter esse momento de ter um contato. Ter proximidade dos empreendedores, esse é muito difícil. Então, acho que esse ainda é um pouco de como conectar. Talvez seja através das aceleradoras, através de pré-acelerador. Enfim, dificuldade é conseguir fazer essa conexão. Acho que pessoas interessadas em investir existem, pessoas e estúdios que estão precisando de ajuda para conseguir fazer. Acho que também temos muitos aqui. Eu acredito que, além do desafio de conectar, também tem o desafio de você atender as expectativas do investidor, né? O que a gente procura trabalhar também é capacitar essas equipes para elas conseguirem conversar com o investidor. Porque nem sempre o que o investidor está interessado é na narrativa do jogo, nas mecânicas do jogo, por muitas vezes é a capacidade daquele jogo monetizar. Como que a sua empresa está estruturada? A sua empresa está muito bem definida enquanto contratos entre as pessoas, né? Vocês têm um caminho claro a seguir, né? O que vocês estão buscando? Que tipo de investidor vocês estão buscando? Né? Qual que é o estágio de desenvolvimento que vocês estão? Nós temos muito a caminhar ainda nessa parte do estúdio lidando com o investidor. Porque o investidor brasileiro, o mercado brasileiro de jogos como um todo, né, ele não é um mercado tão maduro quanto lá fora. Assim, claro que tem investidores maduros aqui no Brasil, mas não são a maioria, né, para lidar com estúdios desenvolvedores de jogos. Tem uma diferença entre um estúdio indie e uma game dev startup. Né? Uma game dev startup é um estúdio que
está desenvolvendo o jogo, ele está procurando solucionar um problema de mercado. Ele identificou um problema ali, falou assim, olha, tem esse mercado aqui, esse mercado não está sendo atendido, eu posso construir uma solução e essa minha solução vai ser o que vai solucionar esse problema. Isso vai ficar claro para o investidor. É diferente de um estúdio indie, às vezes que eles querem construir um jogo que seja a cara do estúdio, que siga todas as experiências do estúdio ali. Beleza, você pode construir isso, né? Mas você tem que explicar para o investidor também que o que você está fazendo ali vai atingir o mercado vai ser receptivo. Eu vou vestir um chapéu de dinossauro não extinto desse setor de games e te responder mais ou menos com uma linha histórica desse negócio, né? Ontem, o André Nunes, que é o superintendente da área operacional da FINEP, que lida com games, fez uma fala que circulou no canal aqui do YouTube do evento, falando que a FINEP está nesse setor desde 2006. Só que a gente começou um pouco antes. A gente rodou um edital em 2003 para empresas, em geral, de pequeno porte, usando recursos do Fundo Setorial de Informática. A gente ficou muito impressionado com 7 ou 8 empresas de jogos que apareceram. Como a gente gostava de jogar, eu e mais 2 pessoas, por que isso? Onde é que esses caras estão? Havia redes começando. GameNet no Paraná, o povo de Recife estava se organizando também na época, eles são muito bons de dar nome, né? Então, tem o César, Centro de Estudos de Software Avançado do Recife, eles estavam fundando o Jorge, Jogos Online, o R eu não lembro, de grande... Não. E o Jorge era amigo do César. Então, a gente percebeu esse movimento e começou a tentar entender essa lógica e o que a gente podia fazer para aquele troço parar de ser joguinho eletrônico, que era assim que se falava nos corredores. Gilberto Gil, ministro da Cultura do primeiro governo Lula, foi um diferencial, porque ele entendeu o que ele estava vendo. Ele entendeu a conexão daquilo com cultura. E ele entendeu que jogos, na verdade, saber fazer jogos abria portas para você ter uma manifestação da cultura digital de uma maneira completamente diferente de tudo que se fazia antes. E Gil deu gás nessa história, deu dinheiro para a gente rodou alguns editais pelo Ministério da Cultura, inclusive premiando roteiro, não precisava ter o jogo ainda, basta um roteiro e a gente tentava fazer as conexões. E um dia, aqui em São Paulo, avaliando uma banca dessa, uma jornalista me perguntou: o que falta para o Brasil ter 5 grandes empresas de jogos? Eu falei: simples, ter 100 empresas de jogos rodando. Aí 5 aparecem grandes. Dessa brincadeira surgiu a Abra Games, tá? Que foi nucleando essas redes. Então, primeiro você começa a ter uma base de negócios de jogos acontecendo. Para essa rede de investidores existir e começar a tentar, havia um outro movimento em paralelo, em que a FINEP também teve uma participação significativa, 2003, criando o projeto Inovar, que era um projeto que trabalhava fundos de investimento. A gente abriu uma incubadora de fundos, onde a FINEP era o primeiro aporte desse fundo, para o sujeito sair com esse selinho procurando os outros aportes. A gente começou a trabalhar o mercado de anjos no Brasil, começou a incentivar a isso acontecer e foi tentando fechar a cadeia, até ter os fundos de investimento e tal. Na minha opinião, o último gap que existia nessa cadeia de investimento no Brasil, o FINEP Startup cobriu, tá? Que era alguma coisa que estava depois do anjo e antes do fundo, fechando exatamente aquela depressão onde muita gente ficava por lá.